O que é melhor para comer? Cada hora é uma coisa, né? Low carb? É paleo? É dieta Duncan? É muita gordura? É pouca gordura? Pode ovo? Não pode ovo? Né? Então esse negócio é tão louco, né, que a gente fica em dúvida. Qual que é o padrão alimentar, então, que seria mais adequado? A primeira coisa é sair da mentalidade de dieta. O que é a mentalidade de dieta? É essa ideia de usar, né, de ter padrões alimentares salvadores ou maléficos, de que existem nutrientes que são mais importantes do que alimentos, né? E é toda a histeria com alimento bom, alimento ruim, né? E entender que são padrões alimentares que têm que ser compostos para cada pessoa. O que é, então, o padrão alimentar que dá mais risco ou dá menos risco, né, para a saúde? Então a gente tem que ir atrás disso. Não vou ficar procurando nutriente, se é low carb, se é high carb, se é vamos procurar alimento. Que alimento no pacote oferece vantagem ou não. Então eu fui atrás de vários artigos e a gente tem que procurar. Existe um conjunto na literatura muito grande, tem divergências, mas existe mais ou menos um consenso, né, de que algumas coisas sim são adequadas ou não num pacote de um padrão alimentar. Então eu gosto muito desse estudo aqui, que é de um grupo, né, esse grupo aqui da Alemanha, que eles fizeram vários estudos do mesmo jeito, são revisões sistemáticas com meta-análise. Eles selecionaram 12 grupos alimentares, então não são, a pergunta não é se é muito carboidrato ou não, é grupo alimentar, né? 12 grupos alimentares e foram ver nesse conjunto de estudos, bons estudos, então se faz uma seleção e eles tratam esses estudos, se eles tiverem boa qualidade, né, eles entram e aí eles tratam eles como se fossem um único estudo, que é a metodologia da meta-análise. Então eles somam e aí para alguns grupos alimentares, na soma, foram, por exemplo, 150 mil casos de mortalidade analisados, muito. Né? Para outros até mais. E a pergunta era, esses 12 grupos alimentares, que repercussão tem no tempo, né, para mortalidade, para diabetes, para hipertensão, para câncer e por aí vai. Primeira coisa, grãos integrais ou grãos refinados? O interessante desse grupo é o quê? Eles procuraram uma coisa que a MEV quer muito, dose. Dosificar. Quanto? Porque a pergunta também é, quanto, né, que eu tenho que comer para ter o benefício ou quanto, até onde eu vou, né, que eu estou correndo risco. Então, quanto? Mas a gente vê uma tendência de que com o grão integral diminui a mortalidade. Consumo de vegetais, à medida em que eu vou aumentando até certo ponto, eu tenho um grande benefício e depois eu estabilizo. Frutas, mesma coisa. Então, é por volta de 300 gramas de frutas eu começo a ter um benefício. Usar menos de 300 gramas de frutas por dia é um fator de risco nutricional. Aqui é nozes, castanhas, né? Então eu vou aumentando o consumo, aí tem a ver com a composição de tipos de gordura e minerais que as compõem, e ali as leguminosas, né? Então feijões, grão de bico, lentilha, ervilha quebradinha, aquela seca, né? Então, quanto mais eu vou consumindo, a minha mortalidade vai caindo. E olha que não é muito, gente. Né? Não é muito, 150 gramas para uma diferença que vai para um risco que cai abaixo diminuindo o risco em 80%, em 0,8. Agora aqui, ovo é a briga do inferno. Que a gente nem discute, porque ontem saiu um artigo de um jeito, ontem já saiu outro falando que o ovo faz mal mesmo. Né? Porque um ovo tem a quantidade de colesterol que o consenso da literatura diz que é o limite da gordura de colesterol da dieta, né, por dia. O autor ele diz aqui que para mortalidade, apesar de mostrar uma tendência de aumento, mas vocês veem que o aumento também não é tão escandaloso, vamos olhar o tanto que reduz aqui quando eu chego em 20 gramas de nozes, ó, de 1 para 0,8, e o aumento que eu tenho aqui. Então, a diferença, né? Então ele fala que tem uma dúvida.
Mas ele vai mostrando em outros trabalhos que para uma ou outra situação às vezes seja pior, para outras melhor. A gente está em dúvida nisso, mas não vamos ficar histérico, né? Os laticínios também, há alguma dúvida, tem benefícios ou não para algumas situações, né? Fonte de cálcio, né? Proteína, aí tem que dosar que tipo de proteína vai ser melhor, calma que eu vou chegar lá. E aqui, peixe, né? Os estudos tendem a mostrar que o consumo de peixe, por conta da composição de gordura, né? Da gordura até um determinado ponto, também a gente não vai morrer, comer todos os peixes do oceano, né? Até um determinado ponto tem um benefício. Agora chora, que é carne vermelha. Olha que curva, ou melhor, que reta. Né? Não dá nem para ser uma curva. Olha a relação do consumo de carne vermelha, qualquer quantidade. Olha aqui, a partir do zero, 50 gramas, 100 gramas, 150, 200. Isso porque ele parou em 200 gramas no dia. Né? E aí um conjunto de estudos, resumindo assim, eles falam que para a maior parte das situações, né, eles vão mostrando que um consumo seguro é abaixo de 50 por dia, dando mais ou menos 250 por semana. Refrigerante, bebidas adoçadas, né? Então, vários estudos mostram, e vamos lembrar o que é uma bebida adoçada. Uma bebida adoçada é um carboidrato refinado. Não é só o refrigerante, o suco industrializado, né? Isso. Que tem mais açúcar do que o refrigerante, né? Então, as bebidas adoçadas, elas também levam ao aumento da mortalidade, né? Mas também vamos olhar as unidades, porque, de 1 para 1,15, vamos olhar de 1 para 1,5. Então, a gente também tem que, na hora de julgar, de avaliar, né, o peso disso, do que eu vou pedir para a pessoa fazer de mudança na vida dela, né? Então, quando eu vou conversar com ela, eu pensar assim, eu estou pedindo algo naquele momento que faça tanta diferença, né? Eu não posso pedir para mudar tanta coisa. Então, vamos devagar, vamos pelo aquilo que importa mais. E vamos lembrar lá o que ele falou que faz a reta cair para baixo. Integral, né? Vegetal, feijão, leguminosas, as leguminosas, verduras, as castanhas, né? As frutas. O peixe a gente viu cair, né? Dentro de um limite ali, né? Ele foi até um determinado ponto. E o que fazia aumentar? A carne, né? Os ultraprocessados, né? Por isso a medicina de estilo de vida ela faz uma sugestão, considerando, né, esses dados de que talvez uma dieta interessante de se propor para o paciente não é nem low carb, high protein, sei lá o que, mas uma dieta que fosse plant-based,